Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Java da Universidade XTI. Na aula anterior, você aprendeu como recuperar informações do usuário, de duas formas. A primeira forma foi utilizando a própria chamada do seu programa, acessando os argumentos do método main. E uma segunda maneira foi utilizando o objeto scanner para ler a entrada do seu sistema e dar mais flexibilidade ao seu programa. Nós vimos também que o objeto scanner não faz parte das classes que são importadas automaticamente quando você cria uma classe. Por esse motivo, precisamos realizar a importação daquela classe com o comando import. Nesta aula, vamos criar uma interface gráfica para recuperar essa informação do usuário. E essa interface será criada utilizando o objeto JOptionPane. Esse objeto JOptionPane, ele também não faz parte da lista de classes importadas automaticamente pelo seu programa Java. Se nós quisermos criar uma janela para ler uma informação do usuário, ou seja, uma janela com uma entrada de texto, nós podemos acessar o objeto JOptionPane e invocar o método showInputDialog. Esse método ele recebe um parâmetro string que você pode utilizar para perguntar para o usuário qual a informação que você deseja dele. Qual o seu nome? Esse método ele retorna um objeto do tipo string. Então, poderíamos, inclusive, inicializar uma variável nome que recebe desse método o valor informado pelo usuário. Agora, com esse objeto em mãos, nós podemos imprimir o valor de nome. Compile esse programa para ver o resultado agora. Vamos até o diretório onde está a classe, onde está o arquivo fonte, entrada.java, vamos compilar esse programa. E, novamente, o mesmo erro, né, de importação da nossa classe JOptionPane. Assim como o scanner, eu também preciso importar essa classe. E como é que nós fazemos isso? Essa classe ela está dentro do pacote javax.swing. Dentro desse pacote swing, nós temos várias classes utilizadas para a criação de interfaces gráficas para o usuário. Então, vamos importar essa classe. Antes da declaração da nossa classe, você utiliza a palavra-chave import e o endereço completo daquela classe, javax.swing.jOptionPane. Terminando com ponto e vírgula essa instrução. Agora sim, você vai conseguir compilar a sua classe. E vamos executar essa classe para ver o resultado. Foi apresentado aqui agora uma janela de diálogo, onde o usuário pode informar o nome dele. E o sistema vai imprimir aquele valor aqui dentro para você. Agora, você poderia ainda imprimir esse valor em uma outra janela de diálogo. Ao invés de utilizar o systemoutprintln, vamos também utilizar novamente o JOptionPane para apresentar uma janela
com uma mensagem. Show message dialog. Esse método ele recebe dois parâmetros. O segundo é a mensagem que você deseja apresentar para o usuário. Compile o programa novamente e vamos rodar. Qual o seu nome? E ao clicar em OK, ele mostra o nome em uma outra janela, agora com uma mensagem de OK. E da mesma forma que a nossa classe Scanner tem várias outras opções, essa nossa classe JOptionPane também tem outras opções que você pode conferir na documentação do Java. Então, aqui na documentação, acessando Java SE API, você pode fazer uma pesquisa, seja através dos pacotes, procurando aqui pelo pacote javax.swing, e aí ele vai apresentar todas as classes desse pacote aqui embaixo, ou procurando direto pela classe JOptionPane. Aqui você vai ver todos os métodos disponíveis nessa classe para você poder utilizar. E também alguns exemplos aqui. Aqui nós temos alguns campos dessa classe, os construtores e aqui alguns métodos. Então, você pode fazer alguns testes, passar aqui um ícone para a sua janela de diálogo, né? Você tem algumas opções. Utilize outros métodos dessa classe aí como teste, até para você poder começar a se familiarizar com essa documentação da linguagem Java. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Vejo você na próxima aula. Até lá!